Diante da necessidade do setor público ser mais eficiente, os legisladores pensaram em um novo modelo de lei para que o setor público se tornasse mais eficiente. Essa necessidade e essa obrigação de atingir o bem comum da nossa sociedade brasileira propôs a necessidade de uma nova roupagem para a lei. A lei que antes era que abarca o setor público, que é a Lei 8.666, tá? /93, agora vai ser substituída pela PL 4253. Eu não adianta aqui a gente chegar aqui e pegar todo o corpo da lei, não. A gente propôs trabalhar algumas temáticas dentro dos artigos. O artigo que a gente vai trabalhar aqui é 162, que trata das infrações e sanções administrativas. Começa no artigo 154 da lei e termina termina nesse artigo. Ele trata simplesmente da reabilitação. O licitante e o contratante, ele passa a ter a nova possibilidade de estar sendo reativado, ou seja, ele está fazendo novamente participando do processo, né, de execução. E o artigo 163, que já é outro momento da lei, que trata das impugnações e pedidos de esclarecimento e dos recursos. Que na verdade, o que é que esse artigo 163 ele trata? Quando você fala em impugnação, ele traz uma roupagem muito interessante, esse artigo. Ele dá a possibilidade do cidadão comum impugnar essa licitação quando houver algum indício, alguma suspeita de irregularidade. Ou seja, algo que antes a gente só vivia através de grupos, observatórios, enfim, fiscalizadores. Agora você vai estar dentro da própria lei e ali sendo mais prático para a sociedade. Ponto. Sou Hermes e vou falar sobre os artigos 164 e 165 da PL. O artigo 164 ele fala sobre dois tipos de recursos para os procedimentos administrativos, que são o próprio recurso e o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração ele cabe em todos os que não vão entrar o recurso. Já o recurso ele é pré-determinado já na PL, já vem a determinação nas alíneas, que são elas: o ato que indefira ou indefira para qualificação de interessado em inscrição no registro cadastral. Cabe recurso também no julgamento de propostas. O recurso cabe no ato ou habilitação ou inabilitação de licitante, na anulação ou revogação de licitação e na extinção de contrato quando determinado por ato unilateral escrito à administração. Vale lembrar que tanto o recurso quanto o pedido de reconsideração eles têm prazos de 3 dias, certo? Isso está previsto no artigo 164 do projeto de lei. O artigo 165 ele vai falar sobre os recursos às sanções, que está prevista no artigo 155. As sanções são advertência, multa e impedimento de licitar e contratar. Esse recurso ele será interposto na autoridade que fez a decisão de uma dessas sanções, e ele terá o prazo de 5 dias para responder. Caso não seja positivo, ele encaminhará a autoridade competente acima. O artigo 68 ele fala sobre o controle das contratações e estabelece que o sistema será feito através de 3 linhas de defesas, sendo ela o próprio servidor executa o ato, a segunda, o assessoramento jurídico e o controle interno do próprio órgão, e o terceiro, o órgão central da unidade e o Tribunal de Contas. Serão práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos, tecnologia da informação e além de estar subordinada ao controle social. No parágrafo 1º, ele coloca a função do controle como parceira da gestão. No parágrafo 2º, ele relata sobre a manutenção do sigilo das informações. No parágrafo 3º,
ele fala sobre a providência contra a impropriedade formal e a irregularidade causadoras de danos, referente às 3 linhas de defesa, como elas devem proceder. No artigo 69, ele fala sobre a fiscalização dos atos previstos na lei e os critérios e resultados obtidos com o controle, observando o dispositivo do parágrafo 3º do artigo 68. Já no artigo 170, ele fala sobre a suspensão cautelar do processo licitatório. Ele também fala sobre a fiscalização, mas de forma operacional voltada para a ideia de julgamento. Boa noite a todos. Me chamo Núbia Fontes Lins. Vou tratar do artigo 171 ao 173. Os órgãos de controle deverão orientar-se pelos enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação desta lei, de modo a garantir uniformidade de entendimentos e a propiciar segurança jurídica aos interessados. Parágrafo único. A decisão que não acompanhar a orientação a que se refere o capítulo deste artigo deverá apresentar motivos relevantes devidamente justificados. Item do artigo 171 que me chamou a atenção. Inciso 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere no inciso 2º deste artigo, prorrogável por igual período, uma única vez, a definirá objetivamente. A necessidade de segurança jurídica é tão inquestionável que seria prescindível tal referência, notadamente diante dos preceitos da Lindbergh. Entretanto, o texto proposto confere competência normativa anômala ao Tribunal de Contas da União, a ser materializada por meio de enunciados abstratos a priorísticos decorrentes de uma pretensa consolidação dos entendimentos da Corte. Partindo da sistemática do controle externo estabelecida na Constituição Federal, percebe-se não haver qualquer sobreposição ou indicação de proeminência do TCU em face dos demais tribunais de contas estaduais e municipais. Há diferentes campos material para a atuação de cada corte. Notadamente, em razão da autonomia dos entes da federação, pressupõe-se, assim, a independência entre os tribunais de contas, mesmo nos casos de atuação concomitante, quando se este diante da aplicação de recursos de diferentes origens federativas. Artigo 172. Os órgãos de controle deverão orientar-se pelos enunciados das súmulas dos Tribunais de Contas da União relativos à aplicação desta lei, de modo a garantir uniformidade de entendimentos e a propiciar segurança jurídica aos interessados. Outro item interessantíssimo e essencial para os gestores públicos contido no artigo 173 da lei, o qual estabelece que os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluindo cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre... Dando continuidade ao grupo 7, meu nome é Ricardo, vou falar sobre os artigos 177 a 180, 190 e 191. Os artigos 177 a 180 estão inseridos no título 5, capítulo 2 da nova Lei de Licitações. Capítulo 2 esse que trata das alterações legislativas, dos crimes em licitações e contratos administrativos. E o artigo 178, em especial, ele traz uma inovação no Código Penal brasileiro, com 12 novos artigos a serem incorporados nesse código, em seu título 11 da parte especial. São os artigos 337-E a 337-P, que tratam de contratação direta e ilegal, patrocínio de contratação indevida, perturbação do processo licitatório, violação do sigilo em licitação, fraude em licitação ao contrato, contratação inidônea, impedimento indevido, omissão grave de dado ou de informação por projetistas. Por fim, os artigos 190 e 191 definem que, a partir do momento que o PL 4253-2020 for sancionado e publicado pelo Presidente da República,
passa a vigorar imediatamente, sem vacatio legis. E também, em relação à lei anterior, atualmente em vigor, a 8666/93, e de toda a legislação periférica a ela que trata do assunto, continuará também a existir por 2 anos mais. Então, leis como a Lei 10.520 de 2002 e 12.462 de 2012 passam, junto com a Lei 8666, a ter uma vigência por mais 2 anos. Então haverá a coexistência de 2 legislações, a anterior e a nova, facultando-se ao gestor público optar por uma ou por outra legislação em todos os certames licitatórios que daqui para frente, quando for publicada a lei, realizar. Não pode haver, entretanto, a miscelânea de legislações em um mesmo certame, ou o gestor opta por uma ou opta por outra. Isso tudo o legislador entende ser conveniente, porque é necessário que todo o arcabouço administrativo, burocrático, operacional esteja adequado, esteja em perfeito entendimento com a nova legislação. E esse prazo de 2 anos é um prazo que se entende ideal para que isso tudo aconteça. Por fim, os doutrinadores apontam um conflito entre a nova legislação anterior no que tange à lei penal. Haja vista, novos tipos penais são introduzidos e penas já cumpridas ou condenações já realizadas podem ter suas penas abrandadas ou até mesmo crimes que não mais sejam considerados crimes com a nova lei. Olá, meu nome é Alan e eu vou gravar sobre o capítulo 3, que são as disposições transitórias e finais do projeto de lei de número 4253 de 2020. Ela cria uma nova lei de licitações e irei falar sobre os artigos de número 181 ao 189. No artigo 181 fica estabelecido que os entes federativos terão que instituir centrais de compras para que façam compras em alta escala e atinjam as finalidades desta lei. Em seu parágrafo único, ele fala sobre os casos dos municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Nesses casos, eles irão fazer um consórcio público, no lugar de fazer as centrais de compras. O artigo 182, ele estabelece que o Poder Executivo Federal terá que atualizar os valores fixados por esta lei no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, ou pelo índice que venha substituí-lo a cada dia 1º de janeiro. O artigo 183, ele fala sobre prazos e seus métodos de contagem, e os prazos expressos em seus dias corridos serão computados de modo contínuo. Já os prazos expressos em meses, eles serão computados de data a data. Nos prazos expressos em dias úteis, eles serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. O artigo 184, ele fala que aplica-se a disposições dessa lei no que couber e na ausência da norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, de forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Já em seu artigo de número 185, ele diz que aplica-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei de número 3.803 de 2016, as disposições do capítulo 2º-B do título 11º da parte especial do Decreto-Lei de número 2.848 de 1940 do Código Penal. O artigo 186, ele fala que aplica-se as disposições dessa lei subsidiariamente à Lei de número 8.987, de 1995, a Lei de número 11.079, de 2004 e a Lei de número 12.232, de 2010. No artigo 187, deixa claro que os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos
editados pela União para execução desta lei. No artigo 188, ele fala que os regulamentos do dispositivo dessa lei, os entes federativos editados, editarão apenas um ato normativo. O artigo 189 aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressas à Lei de número 8.666 de 1993, à Lei de número 10.520 de 2002 e aos artigos 1º ao artigo de número 47 da Lei de 12.000 da Lei de número 12.462 de 2011.